como escrever um pré-projeto de mestrado utilizando inteligência artificial. Você pode estar aí, né, pretendendo fazer um mestrado, começar na sua vida acadêmica, de pós-graduação, e aí, quando você olha no edital, tem lá, pré-projeto. E aí você não sabe o que fazer, fica perdido, porque pensa, meu Deus, eu nunca fiz um pré-projeto, eu não sei o que se espera, o que a banca vai analisar, né? E dá todos aqueles medos que a gente pode ter ao mesmo tempo. Não fica nervoso, não se preocupa que depois desse vídeo você vai ter as suas dúvidas todas solucionadas. E se ainda restar alguma, você ainda pode colocar aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer de responder. Então fica tranquilo, se ajeita aí, pega alguma coisa para anotar no seu celular, aí no bloco de notas do seu computador, onde você achar melhor, e se prepara para essa aula rápida, mas profunda e eficaz sobre como fazer esse seu pré-projeto de mestrado. Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero dizer sobre pré-projeto para mestrado, a expectativa da banca. Eu sou uma doutora, já finalizei 2 pós-doutorados ainda depois do meu doutorado, claro, né? E já participei de várias bancas, já vivenciei tudo isso que você está passando, já vi várias pessoas passarem por isso, já auxiliei mestrandos que são os meus mentorados, né, próximos, então eu sei o que você está passando, quero dizer isso, primeiramente. E o que a banca espera de você? Que é o principal de um pré-projeto de mestrado, é que você demonstre que você tem uma habilidade para saber como funciona o método científico, colocar isso no papel de uma forma organizada, lógica, que você faça um projeto viável, que as pessoas, que vai ser possível realizar em 2 anos, e que você levou em consideração também o programa de pós-graduação. Então, tudo isso é contado. Então, eles não estão esperando de você um mega super projeto de doutorado, com um monte de coisas. Tem gente que coloca um monte de coisa no pré-projeto e aí acaba sendo reprovado. Por quê? Porque eles vão falar que o projeto não é viável. Então, você precisa levar em consideração o tempo que você tem para executar o seu mestrado, 2 anos. Pega muito mal para os programas de pós-graduação quando passa desse período, porque você pode pedir prorrogação, mas isso diminui as notas dos programas de pós-graduação. Por isso, eles fazem o máximo para que você finalize no tempo certo. Então, um aluno, um candidato para um mestrado, eles estão esperando isso. Alguém que saiba o que é o método científico, que saiba colocar isso em prática, alguém que tenha essa noção de viabilidade, do quanto eu posso fazer em tanto tempo, noção de recursos, noção de o que o programa precisa e como eu posso ajudar o programa, porque a gente só pensa muitas vezes na gente, né? A gente só pensa naquilo, como é que o programa vai me ajudar? Mas o programa está pensando nele mesmo, né? Como é que esse aluno vai ajudar a gente que eu digo, os professores que compõem aquele programa de pós-graduação, a melhorar a nota da CAPES, a ter mais publicações, como esse aluno vai me ajudar. Então é nisso que você também tem que pensar, como eu vou ajudar o programa e como eu respondo tudo isso. Durante essa aula hoje a gente vai conversando sobre isso, para que você possa então se destacar e ter o seu pré-projeto aprovado. Também é para você que você fala assim, mas eu já tô no mestrado, né? Já passei por isso. Ufa! Ótimo! Eu fico muito feliz por você. Só que quem já passou no mestrado, às vezes, foi o meu caso. Eu fiz o meu mestrado na Exalc, que é uma das instituições mais antigas da USP, super tradicional. E lá, no meu programa de pós-graduação, era conceito 7, que é o máximo da CAPES, que é a entomologia lá. E o meu programa ele não exigia um pré-projeto. Mas depois que eu entrei, eu tive que escrever o meu projeto para passar por uma banca para que eu pudesse, então, prosseguir no meu mestrado. Então, eu, durante o mestrado, tinha que escrever esse pré-projeto. E por que eles só chamam assim pré-projeto? Ou, né,
só o projeto, tanto faz, na verdade, ainda meio que na mesma. Porque assim, se você está num processo de seleção, você vai com aquele projeto. Você pode até ser aprovado, eles curtiram o seu projeto, legal. Mas aí chega lá, o seu orientador fala, não tenho verba para isso. Vamos trocar e mudar para isso? Uma coisa que você sempre tem que estar preparado, tá? Planos A, B, C, D, E, F, G. O mestrado sempre muda, no doutorado também. Quanta gente que eu atendo que tá assim louco porque trocou várias vezes de projeto. Acontece, gente. Esteja preparado para ser flexível, né? Que nem tudo vai ser como você pensou. Então, é um pré-projeto. É o que eu tô dizendo para você. O que eles querem ver é a sua habilidade. E não necessariamente um projeto perfeito que vai ser executado de verdade. E aí, então, quando eu entrei no mestrado, eu tive que escrever esse meu projeto, eu também estava super perdida, porque eu não sabia o que era esperado de mim. E hoje em dia, né, nós temos a inteligência artificial, que faz toda a diferença. Então, quando eu fui fazer meu mestrado, eu já não tinha essa facilidade. Hoje nós temos. E aí vem um segundo medo, né? Eu vou usar a IA, mas, nossa, será? E se me pegarem? E se a banca descobrir, se o orientador descobrir, meu Deus, será que eu posso usar? Será que eu não posso usar? Como é que isso pode me ajudar? Ai, a banca quer ver se eu sei escrever um projeto, mas se eu fizer pela IA, não vai ser eu que estou escrevendo o projeto. E aí, como é que faz? Aí entra a síndrome do impostor. Se passar, você vai falar, ai meu Deus, não foi eu que escrevi meu projeto, eu não merecia estar aqui. Sabe, todos aqueles sentimentos. Então, calma. Respira fundo e vamos lá. Hoje eu vou ensinar você a escrever então o seu pré-projeto, sim, utilizando a inteligência artificial e do modo certo. Então vamos lá. O primeiro ponto é erro número 1. O que sabota um pré-projeto de mestrado? O que sabota um pré-projeto de mestrado e a metodologia? O que faz isso acontecer? Eu já digo, logo adianto, dando spoiler, não é o uso da inteligência artificial, mas sim o mau uso dela, o uso inadequado da IA. Isso sabota o seu projeto completamente. Eu participei de 2 bancas de TCC, logo assim que saíram as IAs e popularizou os LLMs, né? As IAs que são voltadas para a produção de texto, né, as IAs generativas. E aí, quando saíram essas IAs, eu fui, então, né, participar dessas bancas, eu conheci os alunos, então eu tinha certeza de que aquele texto que eu li não tinha sido feito por eles. Mas, isso porque eu conhecia os alunos, mas além disso, tinha uma outra questão que era, o texto tava assim, sabe, perfeito, só que superficial e 0 referências. Pouquíssimas referências, vamos dizer assim, né? Não era 0, mas quase não tinham referências ali. E aí, né, eu comecei a interrogar a esses alunos, questioná-los sobre algumas coisas. Deixa eu ver aqui, meu computador tá... Ah, agora sim. Voltou a carregar. Não voltou. E eu comecei a questionar eles, né? Falando, tá, como é que você escolheu essa metodologia, né? Baseado no quê? E como é que você analisou esse dado? E aí eu comecei a perguntar, mas e o autor tal? Por que não está citado aqui? Porque foi ele que falou sobre isso. Você leu o autor tal? Você leu aquele artigo que fala sobre isso? E aí eu comecei a ver que eles não tinham lido quase nada e que aquele texto tinha sido, né, fabricado, não eram eles, porque eles não sabiam responder sobre o próprio texto deles. Então aí tem uma coisa muito errada, que é o uso inadequado da IA. Por você às vezes não saber como funciona e dar prompts muito superficiais, tipo, escreve para mim uma introdução. Esse prompt é errado de tantas formas né, que a gente ficaria horas aqui só para falar dos erros de prompts. Mas, e o que é prompt? É um comando que você dá para IA. Então, se você simplesmente delega para IA, faça para mim, você perde o controle, perde a autoria, ela vai te dar algo superficial, ela vai te dar algo que vai soar muito bonito. Se tem uma coisa que as IA generativas são boas, é em fazer
textos que soam lindamente, que nem o texto que eu estava comentando dos alunos, estava lindo. Lindo, porém superficial. E quem é especialista na área vai saber que o texto é superficial. E aí, então, você precisa ter esse cuidado de usar corretamente. Você corre, então, esses riscos de desalinhamento normativo, quando... Gente, isso foi muito sério. Eu fui ajudar um dos meus orientandos, não orientandos, mentorados, a corrigir as referências da ABNT, né, que estava na ordem da ABNT, usando o ChatGPT. Primeiramente, a gente tentou, né, colocar lá todas as referências, pedimos para ele arrumar. Mas, gente, deu um trabalho, porque ele não fazia do jeito certo. E eu passava as normas, eu colocava direto até o PDF da ABNT, né, na parte lá, copiava ou colava, enfim, eu tentei ensinar a bendita da IA. Me ajuda aqui, olha, era ChatGPT 4, né, agora a gente já tem o 5. Mas tentei. E mesmo assim, saíam vários erros. Marido, liga para mim mais forte esse ar-condicionado. Estou com calma. Devia só tirar a blusa, né? Mas enfim. Não, porque não é perde elegância, né? Não dá. E aí, deu muito erro. Quando eu fui ver com calma, com cuidado o que ele tinha feito, e mesmo eu pedindo um monte de alterações, fazendo prompts avançados para que ela fizesse corretamente, mesmo assim, saiu muita coisa errada. Então, nada substitui o olhar humano, nada substitui a gente lá olhando, conferindo para ver se está certinho. Então, quando você usa IA cegamente, você cai nesse risco do desalinhamento normativo. Um outro ponto é o risco da integridade. Da dependência às cegas das saídas da IA é uma coisa muito comum. E até lá no curso eu falei sobre isso com o pessoal, que eu pedi para a IA fazer para mim uma imagem, né, que gere para mim uma imagem de uma lagarta da Diatreia sacaralis, que era a lagarta que eu trabalhava lá no meu mestrado, sendo parasitada pela Cotesia flavips, que é um parasitoide de uma vespinha. E aí ele fez uma imagem, gente, linda a imagem, maravilhosa. Quando eu fui ver a imagem, apesar de linda, altíssima resolução, parece uma foto mesmo, muito bonita, mas quando eu fui ver, a lagarta não era a Diatreia e a vespinha não era a Cotesia. Eram parecidos, mas não era. E o modo como foi colocado os ovinhos foi colocado pro lado de fora, sendo que é para dentro que é colocado. Então, assim, erros conceituais que, se alguém pedisse isso, gera para mim uma imagem disso, via lá, achou, lindo, vou colocar no meu seminário, vou colocar no meu artigo. Só que estava errado. Um especialista sabe identificar. Então, uma outra coisa que eu ouvi que eu achei muito legal de um dos desenvolvedores de IA voltado para a educação, uma coisa que ela disse, que ela falou dessa especialista é: eu nunca procuro saber algo com o ChatGPT, com as IA generativas, algo que eu não saiba nada a respeito. Então, se eu não sei nada sobre um determinado tema, eu não vou confiar na IA para me dar a resposta, porque eu não vou saber julgar se o que ela deu foi bom, se foi ruim, se aquilo é confiável ou não. Então, você corre esse risco da integridade quando você usa a IA cegamente. Uma outra questão é a questão de confusão de autoria, né? Tem gente que usa a IA e aí pergunta, mas será que a IA agora é coautora? Será que ela entra, né, sendo autora do meu texto se ela escreveu parte dele? Não, gente, a IA é uma ferramenta. E o COPE, que é o Comitê de Ética Internacional, que tem uma influência muito grande sobre várias revistas super importantes do mundo inteiro, como Nature, como Science. Ele diz que a IA, ela não pode ser considerada coautora, ela é apenas uma ferramenta e tudo que ela gera de responsabilidade sua, de mais ninguém. Então, independente do que a IA gerou e você colocou no seu texto, o texto é seu, a responsabilidade é sua. Então, a gente vai agora, né, você percebeu ali que o uso indevido da IA pode te trazer muitos problemas, pode levar o seu corte ali
do seu pré-projeto, no seu momento ali de análise para a candidatura do mestrado, também pode fazer com que você tenha uma nota baixa quando você entra ali no mestrado e o seu orientador vai avaliar aquele seu texto ou uma banca e um especialista, que é quem vai avaliar o seu projeto, vai perceber tudo isso. Erros conceituais, vai perceber superficialidade, vai perceber erros ali nas referências, vai perceber falta de referências, falta de autores que não foram citados ali, porque a IA não sabe quais são os autores mais importantes do seu campo, mas os especialistas, esses sabem. Ai, muito obrigada. Esses sabem. E você precisa ter isso em mente.